Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, Lucas 10. Como nós fazemos a exposição completa do capítulo, vamos nesse primeiro momento apenas orar para que Deus abra nossas mentes, nossos corações, e posteriormente nós iremos fazer a leitura versículo a versículo para irmos estudando mais minuciosamente. Então, se você abrir em Lucas 10, feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, ouvindo e aprendendo da Tua palavra, Senhor. Conhecer mais a Ti é uma dádiva, ó Deus. Conhecer a Ti é um privilégio da qual nós não somos dignos, Senhor. Por isso, ó Pai, pelo sangue de Cristo Jesus que nos justifica diante de Ti, nós pedimos, revela-te mais um pouco a nós nessa noite, Senhor, para que possamos Te conhecer mais, aprender mais da Tua palavra e Te adorar em espírito e em verdade. Fala aos nossos corações nessa noite. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar? Dando continuidade, às narrativas que nós já vimos nos outros capítulos, no capítulo anterior nós vimos, todos os capítulos anteriores, aliás, nós vimos o chamado dos 12 e nós vimos as bênçãos que Cristo colocava sobre eles e aquele chamado eficaz, onde nós entendemos o que Cristo estava fazendo ali e o que Lucas quer transmitir ao seu leitor. Quando Jesus chama aqueles 12 homens e coloca sobre eles aquela autoridade diante dos povos, ele está mostrando que aqueles homens eram seus emissários, que eles estavam no seu poder fazendo a sua obra. Mas agora no capítulo 10 nós vamos ir um pouco além, porque nós não veremos apenas 12 apóstolos, mas veremos 72 discípulos sendo enviados por Cristo para uma missão. Então vamos lá, capítulo 10, vamos ler do versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele e todas as cidades e lugares para adiante dele, e todas as cidades e lugares para adiante dele, todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, e a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra você. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Até aqui, até o versículo 12. Então, primeiro nós vimos um chamado eficaz. Então, primeiro, o que é isso? Nós já falamos sobre a diferença entre apóstolo e discípulo. Apóstolos são os 12, são o ministério de Jesus ali firme. Discípulos são seguidores, todos os seguidores que ali estavam. Então, dentre os seus seguidores, Jesus chamou apóstolos. Então, dentre os demais discípulos que ele tinha, ele chamou 12 apóstolos. Então, aqui não existem 72 apóstolos,
O texto não é uma margem para dizer que existem vários apóstolos e que o apostolado ele é dado à vontade. Não, apóstolos foram aqueles. Esses aqui são discípulos. 72 exatamente. Bom, a importância de Lucas registrar esse fato tende-se por quê? O texto é claro. Esses enviados de Cristo, eles foram na frente para os lugares onde Cristo pretendia ir, onde ele ia. Então, eles foram como emissários. Isso, para um grego ou para qualquer um que viva sob o Império Romano, é muito fácil de entender, porque o Império Romano enviava seus emissários, primeiro, aos reinos que ele queria conquistar. Então, sempre um emissário chegar primeiro anunciando: o rei está chegando aí, ajeita tudo, prepara a cidade, o rei está chegando. Então, nós vemos aqui esse rei Jesus, esse filho de Deus, ele dá poder e autoridade a esses discípulos, ou seja, não são qualquer tipo de pessoa, eles estão pela autoridade de Cristo e foram enviados para fazer esse serviço. Provavelmente esse fato era muito conhecido por todos, porque antes de Jesus chegar na cidade, já haviam entrado outras pessoas dizendo que ele viria ali. Então Lucas registra isso aqui como um serviço bibliográfico. Mas quando a gente vai pelos pormenores do texto, a gente vê que Lucas não só tem a intenção de trazer a informação, mas ele quer, de uma maneira quase que sutil, nos ensinar algumas mensagens com esse chamado de Cristo. Primeiro, quem são esses 72? Ninguém sabe. São pessoas comuns. O exército desse filho de Deus, ele não é como os exércitos pagãos que serviam aos deuses pagãos, que dependiam da força do soldado, dos grandes guerreiros. Não, ele chamou pessoas comuns. Eram pessoas comuns que foram revestidas da autoridade desse Senhor. Qual era a missão dessas pessoas? Jesus era um revolucionário militar que mandou eles irem chacinarem, dominarem as terras à força? Não. Ele os envia para pregar o evangelho. Então aqui nós vemos a obra de Cristo e quem são os trabalhadores. E Jesus ainda diz: são poucos, 72, ainda são poucos, orem para que venham mais. E o número que Jesus escolhe é bem curioso, né? Nós sabemos que o número 12 tem toda a simbologia judaica, o chamado das 12 tribos, seus 12 apóstolos, e o 7 também tem, porque o 7 é multiplicação. Então, quando nós vemos perdoar 70 vezes 7, né? Ou quando nós vemos as manifestações, sempre atrelando a prosperidade, quando vai se falar, vai receber 7 vezes mais. Quando Cristo apresenta esses 72, pode-se ser uma alegoria aos 70 conselheiros de Moisés, que hoje estavam ali contra Jesus, que era o Sinédrio. O Sinédrio era essa representação, aqueles 70 juízes que deveriam zelar pela lei, mas não estavam zelando. Então é quase como que se Jesus estivesse refazendo isso. Estivesse chamando novamente outros 70, né, e dizendo: agora vamos fazer diferente. Há da questão numérica, né, a questão simbólica, e há também uma outra questão aqui que nós entendemos. Quando nós vamos estudar, né, a literatura judaica, principalmente com Flávio Joséfo, entre outros, os judeus contabilizavam as nações ímpias como 70. Então eram 70 nações ímpias, eram 70 nações contra eles. Jesus vai justamente escolher um número ali próximo, 70, para ir como que talvez estivesse dizendo: há discípulo aqui para cada uma dessas nações, para cada um desses povos que vocês desprezam. Isso, para Lucas é maravilhoso e para o leitor de Lucas também, porque o leitor de Lucas não é judeu. Então, quando nós vemos aqui, sempre se falando sobre o povo de Deus, quem é o povo de Deus? É o povo judeu? Em Cristo nós vemos que o povo de Deus é aquele que recebe essas pessoas. O povo de Deus é aquele que recebe os emissários de Cristo, ouve as palavras dele, crê e recebe Cristo também. Então o emissário vai na frente anunciando Cristo. Aquele que recebe o emissário está recebendo a Cristo, porque Cristo vem logo em seguida para entrar naquele lugar.
E fora a responsabilidade da igreja para a qual o mistério das missões. Nós sabemos que esse período em que Lucas está escrevendo o seu texto é um período de grande aflição para a igreja, de muita perseguição, mas também é um grande período missionário, principalmente com Paulo fazendo as missões, etc. Lucas está nos mostrando aqui que o chamado missionário não é exclusivo aos 12 apóstolos. Todos os discípulos de Jesus têm essa missão. O servo de Deus tem que anunciar as boas novas do Senhor. Então essa narrativa ela é robusta e ela mostra claramente para que Cristo chamou discípulos, para fazer mais. E quando a igreja não entende isso, vive um evangelho pela metade. Porque, pelo que nós vemos no texto, Cristo não chamou os seus discípulos apenas para que eles absorvessem algo para si, mas para que, absorvendo algo para si, compartilhassem com outros. E o que é isso? As verdades, as maravilhas do reino de Deus. Aquilo que nós recebemos, a salvação eterna, a palavra do Senhor, o anúncio do Evangelho, isso o servo de Deus tem que passar para frente e anunciar a outros, e anunciar a outros. O servo de Deus não tem poder para trazer a salvação. Jesus mostra que vão ter lugares em que vocês serão muito bem recebidos e outros que não vão querer vocês nem perto. E aí, Jesus fala que sacudam a poeira dos pés, joguem fora. Por que isso? Parece até uma coisa exagerada, mas não é. Porque nós já vimos, quando estudamos Mateus, que para o povo de Deus, receber o estrangeiro, receber aquele que está de passagem era muito importante. Mas para os gregos e para os romanos, isso não ficava atrás. Ao contrário, haviam leis que obrigavam você a receber o forasteiro. Então, há um livro muito famoso, uma história grega famosa chamada Odisseia, de Homero. Numa dessas histórias ali, a esposa do protagonista, ela está aguardando que ele venha. E conforme ele fica anos sem vir, os pretendentes começam a ir até ela, até porque ela era filha de um homem muito rico. E ela vai à justiça, por quê? Porque os pretendentes estavam se abrigando na casa dela e não iam embora, eles dormiam lá. E ela foi na justiça e o juiz respondeu: você vai expulsar? Isso é um absurdo. E ela teve que aguentar lá 7 homens morando na casa. Para nós é absurdo, mas no texto daquela época, aquilo era a coisa mais comum. Era contra a lei você expulsar um forasteiro. Então, quando Jesus diz aqui que os discípulos dele chegariam sem nada, sem bolsas, sem nada, e necessitariam do abrigo dessas pessoas, e essas pessoas diriam não, o que ele está dizendo? Isso é uma declaração de ódio clara. Nós aceitamos todo tipo de gente, menos vocês. Mas a lei que nos protege, não queremos saber de lei nenhuma, não queremos vocês aqui. Não queremos. É cristão? Não queremos vocês aqui. Então Jesus não está dizendo apenas de uma visita que é importuna, alguém que está importunando, mas ele estava dizendo de um ódio específico, que nem mesmo a lei dos homens dava proteção ao servo de Cristo. E isso não foi diferente durante o período de Lucas, onde eles estão sendo ali perseguidos e todo tipo de lei de proteção, até para os cidadãos romanos cristãos, era totalmente desprezada. E como para nos dias de hoje, vamos ver cristãos em países onde há até uma legislação que impeça a violência, mas para o cristão não vale. Porque quando o cristão vai denunciar lá na justiça, vamos resolver. Não resolvem nada, ignoram. Então aqui Jesus está mostrando que nem a lei dos homens faz com que esse tipo de gente acolha vocês. Porque os corações deles estão distantes de Deus, eles odeiam. Então não percam tempo com isso, sacudam as poeiras, e ali ele faz a última comparação. Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Nós sabemos bem o que é a cidade de Sodoma, acompanhada também de Gomorra. Eram cidades totalmente perversas. Nós somos apresentados a elas em Gênesis, e Deus envia um grande juízo. Por quê? Haveria mais tolerância a Sodoma do que para esses. Porque Sodoma e Gomorra não tiveram quem pregasse para eles. Porque quando Ló estava lá, Ló se corrompeu junto com aquele povo. Então eles não tiveram um anúncio da salvação diferente dessas pessoas que estão ouvindo o chamado do servo de Deus, o chamado dos discípulos, e estão rejeitando. Então para eles vem um juízo maior. E o que Lucas quer trazer aqui? Primeiro, Lucas está mostrando, olha,
Não se impressionem com a perseguição e com a violência desses que são contra nós. Jesus já havia nos alertado que seria assim. Mas também não se preocupem com as injustiças que eles fazem contra vocês, pois Deus um dia os julgará por isso. Então, todos os atos de violência que nós vemos ao redor do mundo, de crentes sendo verdadeiramente massacrados nas mãos dos ímpios, se esses ímpios não se converterem, haverá menos perdão para eles do que houve para Sodoma. Ou seja, se Sodoma foi totalmente destruída, o que Deus não fará com esse tipo de gente que faz mal aos seus servos? E lendo isso, nós podemos trazer um alerta para nós também. Aquele que ouve o Evangelho é mais responsável do que aquele que não ouve. Aquele que tem acesso ao Evangelho, diante de Deus, tendo acesso ao Evangelho e rejeitar esse Evangelho, ele é mais condenável do que aquele que não teve. Versículo 13. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Uma paradinha aqui também, Jesus continuando, né? Ele está pegando aqui território de Israel e está dizendo, olha, nem os ímpios eram tão incrédulos quanto vocês. Vocês estão vendo todos os milagres e maravilhas que eu tenho feito e ainda assim continuam com o coração duro. Vamos lembrar só um pouquinho dos milagres que nós já vimos até aqui. Quando, né, os mestres da lei levaram aquele homem com a mão mirrada até Jesus. Eles viram o milagre, eles viram a mão do homem sendo restaurada ali na frente deles, mas ainda assim continuam odiando Jesus. E os paralíticos, e a menina que ressuscitou, e todos aqueles milagres que todos estão vendo, ainda assim mantém-se a incredulidade. E o servo de Deus, no período de Lucas, também passa por isso, porque os milagres continuam acontecendo. Pedro andava e a sombra dele ia curando as pessoas. Isso não era história, era relatado, as pessoas sabiam, mas ainda assim a incredulidade era tanta. O que Jesus está dizendo aqui, o que Lucas está registrando? Ver milagres, testemunhar milagres não traz salvação. Somente a palavra de Deus traz. Somente Cristo traz. Qual é o caminho da salvação aqui? Não são os milagres. O caminho da salvação é ouvir o enviado de Deus, ouvir aquele que está pregando o Evangelho e crer. Quando você ouve e crê, Jesus vem. É a trajetória que Cristo está ensinando aqui. E é o que nós aprendemos. E quando ele utiliza aqui esse termo Hades, né? Hades era um deus grego, era um deus romano, era o senhor do submundo, o senhor dos mortos. E curioso que, embora, obviamente, Jesus esteja aqui fazendo uma alegoria ao inferno, Hades não era um deus cruel na mitologia, diferente da maioria, ele até era o mais justo de todos. Ele era aquele que julgava os que iam para o inferno grego ou os que iam para o céu grego. Então Jesus está dizendo mais ou menos aqui juízo. É um lugar de juízo, vocês serão condenados. Não haverá escapatória, condenação. Ele está utilizando um termo que qualquer um poderia entender. E Lucas, ao registrar isso, ele utiliza bem esse termo para que o seu leitor grego entenda. É juízo que está vindo sobre você. Juízo. Não mais nada. Você estará diante de um juiz. Não um Deus pagão, mas o Deus verdadeiro. E ele vai condenar você. E ele vai te enviar para o Hades, para o inferno, para o lago de fogo, para o sofrimento eterno. Essa é a consequência daquele que ouve a palavra do Senhor ou que vê as suas maravilhas e ainda assim continua rejeitando. 16. Aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago.
Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então Jesus novamente ele vai apontar para o que é mais importante. Ele está batendo muito nessa tecla. Olha, vejam todos esses que estão vendo os milagres e maravilhas. Eles não se convertem. Não se prendam a isso. E aí os 70, então, o texto não especifica, mas é quase que óbvio. Entre o versículo 16 e o versículo 17, há uma lacuna de tempo aqui. No versículo 16, Jesus dá a última instrução e esses 70 vão para a missão. No 17, eles já voltaram dessa missão, ou seja, eles foram lá, evangelizaram, eles foram na cidade, etc. Qual é o resultado do que aconteceu? Eles expulsaram demônios, eles curaram enfermos, as pessoas se converteram, aconteceram maravilhas ali. E eles estavam meio que chegando perto ali de um pequeno orgulho pessoal, né? Olha o que fizemos, olha as coisas maravilhosas. Aí Jesus vai dizer que ele viu, ele sabia, porque ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aqui há duas interpretações. Ou ele está se referindo de fato a ele ter visto literalmente a queda de Satanás no início de todas as coisas, ou ele está simplesmente dizendo, Satanás estava lá em cima, através de vocês eu estou vendo ele cair. Ele está caindo igual um relâmpago. Vocês foram nos territórios em que Satanás dominava, e a partir do momento disso eu estou vendo ele cair cada vez mais. Mas independente da interpretação do que está dizendo, o que está sendo falado aqui? Jesus está dizendo, a queda do diabo é certa. Sempre que Cristo chega, ele cai. Lucas novamente, isso é o que Lucas sempre faz. Lucas sempre deixa claro, explícito, que Cristo Jesus, como Filho de Deus, tem maior autoridade sobre todas as coisas, inclusive os espíritos malignos e os inimigos de Deus. Diferente dos deuses pagãos que disputavam poder, né? E os imperadores que disputavam poder. E até a nossa realidade, nós vemos não apenas aqui no Brasil, mas em todos os países. Os líderes disputam poder entre eles mesmos. Com Deus não tem isso, ele não disputa poder com ninguém. Os inimigos caem diante dele. E Cristo, como Filho de Deus, tem a mesma autoridade, o mesmo poder. Os emissários dele, aqueles que vão em nome dele, eles expulsam demônios, os demônios se submetem a eles. Esse termo se submeter a quem, eles não estão dizendo que eles davam ordem, o inimigo fazia tudo o que eles queriam. Eles estão dizendo que eles ordenavam que o demônio saísse e o demônio saía. Ele se submetia, ele recuava diante do agir de Cristo. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então aqui vai fugir também do padrão heróico e de poder dos heróis gregos. Porque quanto mais o herói grego ganha poder, mais ele enaltece esse poder. Quanto mais Hércules mata seus inimigos, mais ele enaltece o seu poder. Quanto mais Perseu, quanto mais Aquiles, quanto mais os heróis gregos vão aumentando o seu poder, mais eles vão aumentando o seu nome, mais eles vão se vangloriando disso. Mas com o servo de Deus é o contrário. Jesus fala, olha, façam tudo isso, mas não baseiem a alegria de vocês nisso. A alegria de vocês deve estar em ter seus nomes escritos nos céus. E por que essa frase é marcante para o leitor de Lucas? Porque o leitor de Lucas pode pregar e o seu ouvinte se converter, ou ele pode pregar e o seu ouvinte o matar. O olhar dele não tem que estar na reação, nem nos milagres e nem em nada. O olhar do leitor de Lucas, o olhar do crente que está evangelizando naquela época tem que estar, o meu nome está escrito no livro da vida. E nós vamos ver isso mais à frente no mártir Estevão. Estevão estava cercado, sendo apedrejado. Onde ele estava olhando? Ele estava olhando Cristo ao lado de Deus na glória. O olhar do servo de Deus está lá em Deus. O servo de Deus não deve olhar se as coisas estão indo a favor ou contra. O servo de Deus não tem que olhar se a mensagem que ele está pregando está trazendo salvação ou perseguição. Não, ele tem que pregar porque Cristo mandou. E o olhar dele tem que estar na eternidade. Versículo 21. Naquela hora, Jesus
exultando no Espírito Santo. Esse termo exultar, isso aqui é a alegria profunda. Ele está alegre no Espírito. Ele está engrandecendo no Espírito. Disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhe disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Isso aqui é maravilhoso. É linda a narrativa. Cristo está se alegrando pela salvação do pecador. Quem são esses discípulos? São todos pecadores. E o que esses discípulos estavam narrando? Que esses pecadores pregaram para outros pecadores e houve também conversão. Então Cristo está dizendo: obrigado, Pai, pelos teus eleitos. Obrigado porque desde antes da fundação do mundo tu já havia escolhido, separado aqueles a quem nós iríamos nos revelar. Então esse texto ele traz uma verdade aqui que Lucas deixa bem clara. Nem todos entenderão a revelação de Cristo, nem todos aceitarão, nem todos, nem para todos, essa revelação será eficaz. Mas aqueles a quem o Pai escolheu, aqueles a quem Deus chamou, aqueles que ouvem esse Evangelho, creem nele verdadeiramente, esses são amados de Deus e há alegria nos céus quando esses se aproximam de Cristo. E que maravilha é isso, saber que quando eu e você, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos a Cristo, houve alegria nos céus. Cristo se alegrou, o Espírito se alegrou, o Pai quis nos revelar. Por quê? Não sei. Que qualidade esses 72 tinham? Que qualidade os 12 discípulos tinham? Um era ladrão, o outro era um zelote, um extremista. Não há qualidades em nós, tudo é o amor do Pai. Ele escolheu se revelar a nós. A salvação vem do Senhor. E aqui Lucas mais uma vez vai ratificar, reescrevendo as palavras de Jesus: ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. O que isso aqui está dizendo? Lucas está apontando que Jesus não é um profeta qualquer. Ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. E é tudo o que ele quer fazer na sua narrativa. Mostrar sempre. Não estou falando de um profeta comum. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus. E eu estou o apresentando como tal. E desde o seu nascimento nós temos visto isso. O alvorecer de um Deus que veio fazer a sua missão. Está em forma humana, mas continua sendo Deus. E essa conexão maravilhosa de Pai, Filho e Espírito, você lendo essa alegria de Deus na sua total unidade, alegrando-se pela salvação dos seus servos. Que amor maravilhoso é esse? Quando nós entendemos o amor de Deus pelos seus servos na salvação, até as aflições dessa terra passam fácil. O servo é perseguido, o servo é maltratado, mas ele sabe, Deus se alegra com a salvação dele. Há um milagre maior aqui. E vamos continuar a narrativa agora. É uma narrativa bem comum. Nós já ouvimos falar muito sobre ela, o bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus:
Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no, e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar... E assim que um levita, quando chegou a um lugar e o viu, passou também para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. A narrativa do bom samaritano é bem famosa, né? Mas quando a gente entende a verdadeira simbologia que Jesus está trazendo aqui, nós vemos que a narrativa é ainda mais rica do que imaginamos. Nas últimas mensagens, nosso pastor já explicou quem eram os samaritanos, né? E durante o exílio babilônico, ficaram alguns judeus na terra e eles se casaram e se misturaram com outros povos. Então, os samaritanos, eles são literalmente mestiços. São judeus que têm outras nacionalidades, outras raças, outros povos ali misturados. Para o judeu legítimo, havia isso verdadeiramente sim, né? Hoje a palavra foi deturpada, mas exatamente isso, uma xenofobia, um racismo, um preconceito claro e objetivo contra essa gente. Ainda que um samaritano fosse um servo de Deus como Elias, ele seria desprezado simplesmente porque nasceu samaritano. E quando Jesus vai utilizar logo esse exemplo como alguém bom, isso aqui já é para chocar mesmo, porque vem um homem que é perito da lei, e ele veio para provar Jesus. Então Lucas ele já deixa claro na narrativa, aquele homem não estava ali com boas intenções, ele estava querendo provar Jesus, vamos ver se esse é sábio mesmo, vamos ver o que ele vai dizer. E aí Jesus interpela ele responde bem, e não satisfeito, ele continua interpelando Jesus, e aí Jesus vai trazer essa narrativa. Então, houve algo que era muito comum na época, salteadores, assalto, infelizmente ainda é comum até hoje. Há um lugar em Israel que era conhecido por assaltos, e nós vamos conhecer como o Vale da Sombra da Morte. Era um lugar muito conhecido por haver muitos assaltos. Então, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum. Então, quando o viajante ele ia para um outro território, vamos lembrar que não era como hoje nós temos. Eu andei aqui, estou em Anchieta, voltei, estou em Nilópolis. Não, as cidades elas eram afastadas. Então você tinha que pegar aquelas estradas, aquelas caravanas. Nós vimos essa realidade quando os pais de Jesus foram até o templo, que no meio da caravana até perderam o filho, porque tinha que fazer essas caravanas. Então, quando você ia sozinho, ou quando você ia só com a sua família, com poucas pessoas, virava alvo fácil de marginais. Então, Jesus está utilizando uma coisa que é muito comum, qualquer um entende. Foi assaltado, eu entendo isso. Depois, pelo mesmo caminho, chegou um sacerdote. Quem era o sacerdote? O representante de Deus. Era aquele que iria ali acolher aquele judeu machucado, iria socorrê-lo, iria orar por ele, iria fazer de tudo por ele. Não, ele olha e vai para o outro lado para se livrar do problema. Não satisfeito de Deus falar, e ainda passou um levita. Quem eram os levitas? Os trabalhadores. Ou seja, os sacerdotes, para ser sacerdote tinha que ser levita. Então ele está mostrando o quê? Aqueles que estão mais próximos de Deus, religiosamente, não acolheram aquele homem. Então ele está atacando a religiosidade de Israel. Ou seja, tem veste de sacerdote, nasceu como levita, mas não tem amor. Então, são judeus de fato. E qual é a prova que eles são judeus de fato? É que é um sacerdote e um levita. Não pode ser estrangeiro. Um sacerdote não pode ser nem estrangeiro nem levita. Então eles são judeus mesmo, de nascimento. Eles olharam e foram embora. Mas aí passou um samaritano.
E qual é a questão do samaritano ajudar aquele homem? E o porquê Lucas, de tantas parábolas, registra logo essa? Porque o samaritano tinha todos os motivos, esse sim, tinha todos os motivos para olhar para aquele homem, deixá-lo lá morrer, ou até ajudar na morte. Porque se fosse o contrário, não receberia ajuda nenhuma. Se o judeu olhasse para ele e um samaritano, mereceu. Se apanhou é porque mereceu, deixa morrer. Isso se não fizesse uma crueldade ainda com o homem caído no chão. Mas o samaritano não. O samaritano abençoa aqueles que o odeiam. Então o que Jesus está dizendo aqui não é apenas você ajudar o seu próximo, é você ajudar até mesmo aqueles que te odeiam. É você ajudar aqueles que te desprezam. E não é essa a realidade do cristianismo? Amar os inimigos? Então o que Jesus está trazendo aqui com o samaritano é isso. Olha, você pode ser maltratado, você pode ser desprezado, você pode ser atacado, mas o amor que Deus espera de você é que quando você olhe para esses inimigos que tanto te maltratam, que tanto te desprezem, você demonstre amor igual ao que esse samaritano demonstrou com o seu inimigo. E que amor foi esse? Primeiro, o samaritano se arriscou, porque andar sozinho ali já é difícil. Então imagine você andar ainda quase com um peso morto ali em cima. O samaritano investiu naquele homem, porque ele pagou a hospedaria e se comprometeu a voltar lá para terminar de pagar. Então, é um amor que não tem explicações. Não tem como alguém explicar por que um samaritano faria aquilo com um judeu. Não tem como explicar por que um cristão deve amar o seu inimigo. É o amor de Deus, não tem explicação. É um amor que excede o entendimento. E não é esse o amor de Deus por nós? Paulo vai nos dizer que Deus nos amou sendo nós ainda inimigos dele. Como pecadores, somos inimigos de Deus. Estávamos contra o Senhor. E ainda assim, Ele nos amou. E nós vamos ver na prática Jesus demonstrar isso mais à frente, quando nós vamos ver a crucificação. Não é o próprio Senhor quem diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por que perdoar o seu inimigo? Por que perdoar aquele que lhe machuca? Por que perdoar aquele que lhe persegue? Porque essa é a manifestação do amor de Deus. É isso que Deus espera dos seus servos, que os seus servos sejam iguais a Ele. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E aí o homem pergunta: quem é o meu próximo? É o meu colega? É o meu amigo? Quem é o meu próximo? Meu próximo é o meu parente, é o meu familiar? Meu próximo são aqueles que me tratam bem? Jesus vai dizer: teu próximo é aquele que estiver na tua frente, inclusive seus inimigos. Então, quem foi o próximo daquele homem? Foi o samaritano. Então, Jesus está dizendo: seja amigo ou seja inimigo, seja conhecido ou não, a responsabilidade do servo de Deus é demonstrar amor para todos. E qual é a maior prova do amor do servo de Deus? É pegar alguém ferido e levar para uma hospedaria? É claro que é uma demonstração clara de amor. Mas a maior demonstração de amor nós vimos no início do capítulo, quando o servo de Deus sai para evangelizar as almas. Porque Jesus vai dizer que a alegria estava onde? Em saber que o nome está escrito nos céus. Então adianta cuidar fisicamente de alguém e não fazer nada para que a sua alma seja salva? De que adianta o homem ganhar o mundo todo e ver sua alma perecer? Então, o servo de Deus, quando dedica-se inteiramente e somente à caridade física, mas não traz com isso a pregação do Evangelho, ele não está amando de verdade. Porque ele está remendando um corpo que logo vai perecer. Mas ele não está fazendo nada para auxiliar uma alma que viverá para sempre, ou danará para sempre. Danar é sofrer no inferno. Então a manifestação do amor é isso. O que Cristo está fazendo do início até o final aqui, ele é quase como se o capítulo inteiro estivesse falando da responsabilidade do cristão a respeito do ímpio. A responsabilidade do cristão é pregar. O cristão tem que pregar. Precisa pregar a palavra de Deus. Precisa pregar aquilo que Cristo lhe ensinou. Precisa pregar para os seus amigos. Precisa pregar para os seus inimigos. Precisa pregar para aqueles que o recebem. Pregar para aqueles que não o recebem. Sem se preocupar
se será amado ou perseguido. A preocupação tem que ser: o meu nome está escrito nos céus. Eu estou cumprindo a missão de Jesus. E o que acontece quando o servo de Deus, cheio do poder de Deus, vai na missão do Senhor? Cristo vai com ele. Aqueles emissários chegaram, anunciaram Cristo, e Cristo veio logo em seguida. Nós fazemos a mesma coisa. Nós anunciamos, mas não porque o poder está conosco, mas porque nós somos emissários de um rei, e esse rei está vindo. Então, quando chegava o emissário, a cidade está destruída, as contas estão atrasadas, ele chegava: ajeitem tudo rápido que o rei está chegando. E se o rei chegar e encontrar tudo desse jeito, eu não sei nem o que ele vai fazer. O servo de Deus é isso, ele está à frente dizendo: o rei está chegando, o rei está vindo. E quem é esse rei? É o Filho de Deus apresentado aqui, é Jesus Cristo Senhor. Ele está chegando, ele está vindo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E por fim, a salvação para aquele que ouve o Evangelho e crê. Eles vão para todo tipo de lugar, e Jesus não faz nenhuma distinção de local. Ele espalha esses 70 por todos os territórios. E ele não diz: não, aqui você vai. Não, nesse lugar aqui você não vai, não. É para todos. O chamado do Evangelho é para todos. E é eficaz na vida daquele que crê. E nós, que ouvimos o chamado de Cristo? O que Lucas está trazendo aqui é: esse chamado não é apenas não são apenas palavras vazias, não é filosofia do homem, é um poder de salvação. Quem crê é salvo. Quem crê recebe esse rei em si. E nós que temos ouvido tantas e tantas vezes esse mesmo Evangelho, qual tem sido a nossa postura diante dele? Temos crido verdadeiramente, não numa fé morta religiosa como a fé do sacerdote e do levita, mas uma fé viva que crê que o seu nome está escrito nos céus. E se nós cremos e temos recebido o chamado eficaz de Cristo e fomos salvos por Cristo, o que nós estamos esperando para sair para evangelizar e chamar outros para seguirem a Cristo também? Uma coisa acompanha a outra. O crente precisa crer e se converter. E depois que crê e se converte, ele tem que sair para evangelizar, para que outros creiam e se convertam também. Essa é a obra de Cristo Jesus. E que obra maravilhosa é essa? Que pega 72 que não são nada, nós aqui que não somos nada, e nos faz emissários de um rei, de um Deus que tem poder para salvar. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pela salvação que nos foi oferecida, Senhor. Não fomos nós quem te procuramos, ó Deus. Tu é quem foi ao nosso encontro, Senhor. Foi o Senhor quem enviou a pessoa que evangelizou para nós. Se aprendemos de nossos pais, foi porque o Senhor salvou nossos pais. Se aprendemos de um amigo, é porque o Senhor o enviou nessa missão, ó Deus. A obra é tua, o poder é teu, a salvação pertence a ti. E que alegria é saber que a salvação da minha alma traz alegria e festa nos altos céus. Senhor, que a esperança das nossas vidas não estejam nas circunstâncias e naquilo que nós enxergamos ao nosso redor, mas estejam no fato de que os nossos nomes estão escritos nos céus, escritos no livro da vida. Nós fomos salvos por Cristo Jesus, o Filho de Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Envia-nos também, Senhor, para a tua missão. Envia-nos também, Senhor, para que a tua salvação chegue aos 4 cantos da terra, para que a tua salvação chegue aos nossos lares, chegue aos nossos trabalhos, chegue às nossas escolas, às nossas faculdades, para que ao ouvir a tua mensagem, almas se convertam e se rendam a ti, Senhor. Que não confiemos unicamente, ó Pai,
naquilo que vemos, ó Pai, fisicamente, mas principalmente na salvação que há em Ti. Envia-nos, Senhor, para a Tua missão. Envia-nos. E se em nós ainda há, Pai, a necessidade de uma verdadeira conversão, a necessidade, ó Deus, de crer nesse chamado eficaz, ó Deus, e verdadeiro, que sejamos, ó Pai, alcançados pela Tua palavra em nome de Cristo Jesus. Salva-nos nessa noite, Senhor. Salva-nos nessa noite. Invocamos o Teu nome nessa noite. Invocamos a Ti, ó Deus, que nos salve. Ó Deus, que todas as preocupações e que todas as aflições dessa terra jamais nos tirem a alegria de saber que fomos salvos por Cristo Jesus. A nossa salvação está em Ti. E ó Deus, que nós venhamos a ter amor ao nosso próximo, mesmo que seja o inimigo, mesmo que seja o ímpio, ó Deus. Usa-nos para a conversão desses também, para que muitos perseguidores tornem-se Paulos, para que muitos, ó Deus, que perseguiam e que são contra o Evangelho, talvez até mesmo inimigos dentro dos nossos próprios lares, venham a se converter e tornar-se também missionários Teus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pois em Ti não há judeu nem grego ou samaritano. Aquele que crê tem a salvação, Senhor. E nós confiamos inteiramente em Ti. Salva-nos e salva aqueles que estão ao nosso redor. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.